tutorial vai tratar da cobrança de emolumentos dos direitos reais de garantia de crédito rural. E isso porque houve uma novidade no que diz respeito à redação do artigo 159 do Código de Normas, que é recentemente publicado, agora dia 16 de setembro de 2020. E, além dessa novidade, houve também uma alteração recente na Lei Federal de Emolumentos, a 10.169, uma alteração oriunda da Lei do Agro, que em meados desse ano também inseriu novos dispositivos que tratam de padrões de cobrança dos títulos de crédito rural. Isso que nós temos aqui na tela é um parecer da Corregedoria, daqui do TJPE, devidamente aprovado, em que o parecer que foi aprovado diz então o seguinte: isso foi recebido pelo Malote Digital, né, para que nós da ARIP pudéssemos então dar conhecimento aos colegas. O que está aqui então no opinativo do parecer? Primeiro, são válidas as disposições do artigo 159 do Código de Normas e devem ser interpretadas em submissão às recentes alterações da Lei 10.169. O que isso implica? O artigo 159 diz que a cobrança dos títulos de crédito rural devem ter como paradigma o valor da averbação com conteúdo financeiro, mas, ao mesmo tempo, deve se submeter aos limites estabelecidos agora na lei federal, que é anterior à nova redação do artigo 159 do Código de Normas, de modo que os valores não podem exceder, valor de emolumentos, a 0,3% do crédito, já incluída aí a taxa de fiscalização judicial, que é a TSNR, que é limitada a 5% do valor que é pago pelo usuário. Isso vai respeitar os valores mínimos e máximos previstos para a averbação com conteúdo financeiro e não haverá acréscimo dos demais fundos que compõem os preços normais do serviço extrajudicial no Estado. Portanto, não tem FUNSEG, não tem FERM, não tem FERC. Ok? O que mais está aqui no parecer aprovado? Que são consideradas válidas as cobranças realizadas nesse formato pelos registradores, desde então, meados de setembro para cá. Depois, já foi pedido aos responsáveis pela programação do SICASE que implemente essa forma de cobrança no SICASE, portanto, o que nós vamos tratar aqui é temporário, até que o SICASE faça automaticamente esse cálculo. E o item 4, que é específico para o nosso tutorial, diz que enquanto não estiver pronta essa guia do SICASE customizada no sistema, então as serventias podem gerar uma guia-mãe e guias complementares com a cobrança dos títulos de crédito rural envolvendo TSNR, emolumento e o ISS, naturalmente nos municípios em que já há a cobrança do ISS. Então, vamos lá. Como que nós podemos fazer na prática essa cobrança? A ARIP, então, disponibiliza como um instrumento de ajuda, de auxílio, né, para a própria avaliação de cada registrador, essa planilha que nós estamos chamando de calculadora do crédito rural. Nessa planilha, nós teremos aqui as orientações básicas que funcionam como um passo a passo para que possam ser cobrados os títulos rurais. É muito simples a sua utilização, apenas essas células em verde é que precisam ser colocadas, ou seja, aqui na base de cálculo, nós vamos colocar o valor do financiamento rural. Observe que não é o valor do bem dado em garantia. Então, se é uma fazenda que está sendo dada em garantia e o valor dela excede, o que nós vamos colocar aqui é o valor do financiamento. Estou pensando aqui num financiamento de R$400 mil. E aqui nós vamos colocar qual é o percentual de ISS. E para o nosso tutorial, nós estamos pensando nos municípios em que existe, inclusive, aquele convênio com o Tribunal de Justiça que já inclui o ISS na própria guia SICASE. Eu posso colocar que é 2%, ou se no seu município ainda não há o ISS, não existe esse vínculo com o tribunal, é só colocar 0, né? Não há nenhum problema,
mas vamos fazer o nosso exemplo considerando um município em que o ISS seja 5% e que ele já esteja conveniado com o tribunal para inclusão no SICASE. Bem, percebemos então que aqui eu já teria os valores para a guia complementar a ser feita. Mas todos nós sabemos que guia complementar só é feita quando existe uma guia-mãe já pronta e paga. Portanto, a primeira coisa a se fazer seria gerar uma guia-mãe. A título de exemplo, nós vamos fazer aqui o passo a passo sugerido na própria planilha. Qual é o passo a passo? Fazer uma guia-mãe que servirá para o vínculo de todas as guias complementares dos registros de títulos de crédito rural que chegarem na serventia durante esse período que o SICASE ainda não está implementado. Mas, além disso, essa guia, além de servir para o vínculo das guias complementares, ela também precisa servir para o lastro de validação dos selos digitais dos diversos registros que nós iremos fazer, dos registros de títulos de crédito. Então, qual é a sugestão que está aqui e eu quero seguir com vocês? Seria fazer uma guia-mãe, em primeiro lugar, colocando uma quantidade robusta, né, e razoável de possíveis títulos de crédito rural que nós vamos registrar nesse período até que o SICASE seja implementado. Eu estou imaginando aqui que imaginar 100 registros de título de crédito rural seja um quantitativo adequado para a gente usar essa guia-mãe até que o SICASE seja implementado. É óbvio que se algum colega tem um volume muito maior de registro de título de crédito rural, é só colocar 1000 registros de título de crédito rural nessa guia-mãe. Qual é o detalhe? Prestem atenção, a guia-mãe é para servir de vínculo e validar o selo digital, ela não é a cobrança. Por isso, eu coloco aqui esses 100 registros de título de crédito rural e na base legal eu coloco como 100 registros gratuitos. Naturalmente, porque cada guia complementar futura é que vai dar para o usuário o pagamento que ele precisa fazer. Aqui no CNPJ, eu posso colocar o CNPJ da própria serventia e um nome que me parece razoável, né, até está aqui no passo a passo, seria colocar que o usuário é esse solicitante de registro de título de crédito rural. Vou colocar aqui, seria o solicitante de registro de título de crédito rural. Por quê? Porque nós sabemos que na validação do selo digital, quando se consulta, sai o que seria o nome do usuário. Então é razoável, é adequado que o nome do usuário seja solicitante de registro de título de crédito rural. Lembrando que essa guia-mãe é a guia que será usada para vincular os selos digitais dos títulos de crédito rural que serão registrados conforme essa nova modalidade de cálculo, porque isso é que vai validar os selos. Mas nós sabemos que a guia-mãe precisa ser paga. Eu não posso só colocar atos gratuitos. Por isso a sugestão é que a gente inclua aqui aquele que é o item de menor valor da nossa tabela, que é uma certidão até 5 anos de uma folha. Quando eu incluo aqui essa certidão, que está com os 100 ou 1000 registros de títulos de crédito rural, ao gerar essa guia, eu tenho então uma guia-mãe, nós vamos abri-la aqui, eu tenho uma guia-mãe que me permite o pagamento e, portanto, eu, como serventia, pago esta guia e, ao pagar, essa guia, ela funcionará como a guia-mãe para todos os registros de título de crédito rural. Bem, então, como seria agora a guia complementar? Também é simples. A gente pode, como está aqui nesse nosso passo a passo, nós vamos
lá no Sicasi, abrir uma guia complementar com base nessa guia-mãe que nós fizemos. Como então nós elaboramos essa guia complementar? Bem, aqui no Sicasi, basta vir em guia complementar e depois que no sistema Sicasi já estiver quitada aquela guia-mãe, nós sempre a utilizaremos aqui como a nossa guia em relação à qual nós vincularemos todas as cobranças dos títulos de crédito rural enquanto o Sicasi não estiver completamente adaptado. E aí, nós agora precisamos ter todo o zelo e cuidado para a nossa tabela. Isso nós fazemos de qual maneira? Bem, pensando num título aqui de R$400 mil, os emolumentos são 1.122,27. Eu preciso escolher a natureza emolumento e aqui lançar aquele que é o nosso valor. Lembrando que aqui sempre precisa ter isso, o símbolo do real, não é isso? Novamente, agora aqui, essa guia é a que o usuário vai recolher. Então eu vou colocar aqui o CNPJ ou CPF do usuário e naturalmente o nome dele. Porque essa é a guia que ele vai pagar. Então eu tenho a rubrica de emolumento, eu tenho a rubrica da TSNR, que é muito importante nós não trocarmos aqui qual é o valor, né, de cada coisa. E, por fim, nesse exemplo, nós estamos considerando um município em que tem o ISS, de modo que é só lançarmos aqui o valor do ISS. Vejam que nós estamos aqui com o valor total, 1.237,45, que bate exatamente com o total dessa planilha calculadora que nós estamos disponibilizando. Ao gerar a guia, eu tenho então agora uma guia que é a guia feita conforme o parecer da corregedoria, que é a guia que eu darei para o usuário, contendo emolumento, TSNR e ISS, porque o exemplo que eu estou dando aqui existe um município que cobra 5% de ISS, e essa guia estará sempre vinculada àquela guia-mãe inicial que nós fizemos. Lembrando que na prática do ato, eu irei vincular para o selo digital essa guia-mãe, porque ela tem aqui um lastro para que eu vincule a ela até 100 registros de título de crédito rural. E é bom que toda guia complementar seja vinculada a essa guia. Por quê? Porque lá no sistema do Sicasi, eu posso, ao consultar a guia mãe, ela vai trazer todas as guias complementares que foram feitas. Eu posso imprimir isso. Isso me ajuda, inclusive, no eventual fiscalização, para mostrar como tudo tem sido feito conforme definido no parecer da corregedoria, que foi devidamente aprovado pelo corregedor geral. Com essas explicações, a gente imagina que até que o sistema seja alterado, o sistema Sicasi, é possível então realizarmos a cobrança dos títulos de crédito rural de maneira segura.